Fala, agronautas, beleza? A gente vai falar agora de posição relativa de duas retas, tá bom? Então, o que é posição relativa, né? Eu quero saber se, quando eu te dou duas equações de reta, essas retas elas se intersectam no espaço, se elas são paralelas, se elas são concorrentes, né? Se elas são reversas, o que é cada uma dessas coisas. Então, sem mais delongas, bora escrever aqui da forma vetorial, tá bom? Vou escrever a reta R como sendo A mais lambda U. Essa aula ela vai acabar sendo um pouquinho mais chata, mais demorada. Por quê? Porque eu só vou usar praticamente letra aqui. Tá bom? Então, como não tem muito exemplo numérico, eu vou deixar os exemplos numéricos para as próximas aulas. Dos exemplos disso aqui. Então, aqui é mais a parte teórica mesmo. Certo, a reta R ela é A, é um pontinho A mais lambda vezes um vetor U. A reta S é B mais lambda vezes um vetor V. Beleza? E aí, esse ponto A, eu vou dizer que ele tem coordenadas x0, y0, z0. E esse vetor U, eu vou dizer que ele é representado pelas coordenadas U1, U2 e U3. Mesma coisa, para o B, vai ser x1, yz1. E as coordenadas do vetor Vzinho vão ser representadas por V1, V2 e V3. Beleza? Então, agora eu quero, assim, dadas essas duas equações, vocês vão ver, nas próximas aulas eu vou trazer exemplos numéricos, tá bom? Então, vai deixar de ser x0, z1, u2, v3, e vai passar a ser número. Mas eu primeiro preciso fazer essa introdução aqui. Então, bora lá. Vamos olhar o caso em que as retas RS são reversas. Tá bom? Então, primeiro, deixa eu tentar trazer a ideia do que é uma reta reversa. Aqui nós temos, olha para as canetas, tá bom? Essas duas canetas estão representando retas paralelas. São paralelas porque elas nunca se encontram, tá bom? Aqui são retas concorrentes. Por quê? Porque elas se encontram num ponto. Mas quando a gente trata do espaço, a gente já está separando as retas, sabe? Então, tipo, se eu tenho duas retas que estão mais ou menos nessa posição, elas são paralelas e elas estão no mesmo plano. Mas se eu dou uma girada em uma delas, elas deixaram de ser paralelas, mas elas também não se encostam. Então, na hora que isso acontece, quando elas são paralelas, mas não se encostam, aliás, elas parece que vão se cruzar assim, mas elas não se encostam, ou seja, não são paralelas e nem se encontram, elas são chamadas de reversas, tá bom? Então, o jeito de desenhar isso aqui é assim, a gente desenha com uma descontinuidade na reta. Então, desenho uma reta, aí quando eu vou desenhar outra, eu deixo um buraquinho assim, para representar que ela está passando lá embaixo. Então, qual que é a condição, né, para que elas sejam reversas de fato? Então, eu tenho aqui o ponto B, e eu tenho o vetor diretor dela, que é o vetor V, o vetor Vzinho. E aqui eu tenho o ponto A, e aqui eu consigo, o vetor diretor dessa reta aqui vai ser o Rzinho, desculpa, o Uzinho, certo? E aqui você consegue perceber no desenho que elas parece que vão se cortar, mas elas não se cortam, né? É como eu falei, se eu botar duas retas aqui se cruzando, eu posso dizer que elas são concorrentes, mas se eu levanto uma, elas são reversas. E aqui eu vou considerar também esse vetor AB, ele vai começar a fazer parte da nossa história aqui. Bom, esse vetor AB ele vai ser importante. Então, qual que é a condição desses três vetores, aliás, dessas retas serem reversas, né? São reversas se esses três vetores forem linearmente independentes. Tá bom? Ou seja, se o determinante for diferente de zero. Então, R e S são reversas se somente se U, V, AB são LI, linearmente independentes, tá bom? Então, bora lá. Se eles fossem LD, eu teria três vetores, sendo LD eu geraria um plano. Beleza, então elas seriam coplanares. Mas o que eu estou afirmando aqui é o seguinte, elas são reversas se somente se esses três vetores são linearmente independentes. Tá, e como que a gente verifica isso na prática, né? A gente verifica botando isso num determinante. Então, que determinante é esse? É aquele que a gente conhece, tipo, eu vou botar as coordenadas do vetor AB, vou botar as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V.
Só que as coordenadas do vetor AB eu ainda não achei, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar o AB como sendo a diferença de vetores. Então, tipo, desculpa, o AB como sendo diferença de pontos, né? AB é igual a B menos A. Tá bom? E como o AB é igual a B menos A, então a coordenada x dele vai ser quem? x1 menos x0. Coordenada y dele? y1 menos y0. Coordenada z dele? z1 menos z0. Beleza? E aí, agora eu vou jogar as coordenadas dos meus vetores. Então, tipo, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Então, para que isso seja, para que esses três vetores aqui sejam linearmente independentes, que três vetores? Estou falando, ó, esse aqui representa o vetor AB, esse aqui representa o vetor U, esse aqui representa o vetor V. Para que seja ali, o determinante tem que ser diferente de zero. Tá bom? Essa é a condição que garante que as minhas duas retas são reversas. Então, você vai ver com exemplos numéricos que eu vou te dar duas equações de reta e aí eu vou perguntar qual é a posição relativa entre elas. Então, na hora que você fizer esse determinante aqui, pegar o vetor AB, pegar o vetor V, o vetor U, colocar as coordenadas deles aqui, se der diferente de zero, então eu já sei, garanto que elas são reversas. Tá bom? Minha garantia. E aí, e se o determinante for zero? O que será que acontece, né? O que vai acontecer é que elas vão ser coplanares. E se elas são coplanares, tipo, pode ter alguns casos. Pode ser que elas sejam paralelas, pode ser que elas sejam concorrentes, pode ser que elas sejam a mesma reta, que é o que a gente chama de coincidente, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar o outro caso, né? E se aí eu vou fazer um esquema aqui que é para ajudar a memorizar, tá bom? E se o determinante for zero, né? O que acontece? x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, u1, u2, v3, v1, v2, v3, e C, isso aqui foi igual a zero. Né? Então, bora fazer aqui um esqueminha. Só seguir o guru, vai dar bom. No caso em que o determinante é zero, eu já garanto que elas vão ser coplanares, tá bom? Ou seja, que elas estão no mesmo plano, essas duas retas aqui. Então, eu vou escrever aqui direto, ó. RS são coplanares. Certo? O que eu vou fazer agora é a distinção em relação às posições relativas. Tipo, tá bom, eu sei que é coplanar, mas isso aqui garante que elas são paralelas? Elas são concorrentes? São a mesma reta? São disjuntas? Né? Esse tipo de coisa. Então, bora ver aqui. Vou tentar fazer esquematizado aqui para ficar fácil de memorizar. Tá bom? Certo, o que acontece? A gente estava estudando vetor e a gente viu que vetor é uma classe de equivalência de segmentos orientados, né? Então, toda vez que eu pego um vetor, pego outro vetor que é paralelo ao primeiro, eles são o mesmo vetor, tá bom? Às vezes só multiplicado por um escalar, assim. Mas, o que acontece? Se eu tenho dois vetores que eles não são a multiplicação de outro pelo escalar, tipo, esse aqui não é esse vezes 3, por exemplo, eles vão ser concorrentes, entendeu? Então, o caso que faz os vetores se cruzarem, quando as retas já são coplanares, é o caso em que os vetores U e V são linearmente independentes. Daí isso aqui garante que as retas elas se concorrem, tá bom? O outro caso é este aqui. Tem que fazer bonitinho, né? Senão vai ficar ruim de lembrar.
Agora eu vou fazer o caso em que U e V são linearmente dependentes. Ou seja, um é múltiplo do outro. Tá acabando. Bora lá. Vou só retomar o raciocínio aqui. Eu vi que quando os três vetores aqui são LI, o determinante é diferente de zero, certo? E quando o determinante é zero, eu posso dividir em alguns casos. Quando o determinante é zero, eu já garanto de cara que elas são coplanares, que estão no mesmo plano, essas duas retas. Beleza, agora, sabendo que essas duas retas estão no mesmo plano, falta eu verificar se elas são concorrentes, são paralelas, se são a mesma reta e tal. Como que eu faço essa verificação? Eu vejo o seguinte, se os dois vetores U e V são linearmente dependentes, elas se cruzam, certo? Do contrário, como elas são paralelas, se eles fossem LI delas, seriam paralelas, né, também. Beleza. Então, é o caso aqui. Como U e V são linearmente dependentes, RS se concorre, se cruzam. Quando eles são paralelos, quando eles são linearmente dependentes, então as retas são paralelas, certo? E existem dois casos de retas paralelas. Existe o caso que elas são paralelas disjuntas e existe o caso que elas são a mesma reta, tá bom? Então agora eu preciso saber, só se assim, de repente eu te dei duas equações de reta, né? Você viu lá atrás que dá para dar mais de uma equação de reta. Agora eu só quero saber se as duas equações representam a mesma reta ou não. E daí como que eu faço essa distinção, né? Basta verificar se o ponto A ele pertence ou não a essa reta. Então, deixa eu deixar claro aqui. Se o ponto A ele pertence à reta R, isso eu já sei. Tudo bem que ele pertence à reta R. Mas se ele pertencer à reta S também, então eu garanto que R e S são coincidentes. Certo? Sabendo que são coincidentes, ou seja, são a mesma reta. Porque eu já sei que o A pertence à reta R. Se o A também pertence à reta S e essas duas retas forem paralelas e coplanares, então, filho, é a mesma reta. Ou seja, são coincidentes. E o segundo caso é se ele não pertencer. Se o A não pertencer à reta S, certo? A gente usa esse símbolozinho aqui do Ezinho cortado. Se ele não pertencer à reta S, logo R e S são disjuntas. Disjuntas. Mas essa é a palavra, é o termo técnico para falar disso. Disjuntas. Beleza? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui.